E aí galera, no vídeo de hoje vamos falar de um Otome Game que virou anime e que promete muita comédia, tretas e aquele toque de Zekai que a gente ama. Estou falando de Akuyaku Reijou Tensei Oji-san, animado pelo estúdio Agia-Do, o mesmo de Kemono Jiren e Revenger. Bora conhecer essa história cheia de reviravoltas e momentos hilários? O clássico Zekai de caminhão, mas com uma pegada diferente. Nosso protagonista é o Kenzaburo, um funcionário público de 52 anos, que num belo dia acaba sendo atropelado por um caminhão. Mas calma, não foi qualquer atropelamento, ele salvou uma criança. Como manda a tradição dos Izekais, foi mandado para outro mundo. Mas a surpresa vem agora. Ele reencarna no corpo da vilã Grace Alverne. Sim, isso mesmo. Um tiozão de 52 anos agora está no corpo de uma garota nobre e mimada de um Otome Game, chamado Magical Academy Love and Beast, que por sinal é o jogo favorito da filha dele. Agora, imagina um tiozão experiente que já teve família lidando com um monte de adolescente dramático da nobreza. O resultado só pode ser épico. O primeiro encontro com a heroína, lágrimas e confusão. Logo no começo, Grace, ou melhor, Kenzaburo, no corpo dela, conhece a protagonista do jogo, Anna Doll, que é a heroína da história. Em vez de tratar Anna com desprezo como a vilã deveria fazer, ele elogia o esforço dela nos estudos e ainda manda aquele elogio de pai. Seus pais devem estar muito orgulhosos de você. E aí vem o plot twist. Anna começa a chorar de emoção porque nunca imaginou ouvir isso de um membro da nobreza. O povo ao redor acha que Grace fez alguma maldade, mas na real, ela acabou de conquistar a heroína como amiga. Memória ruim, anota no leque. Uma das coisas mais engraçadas do anime é que Kenzaburo não consegue lembrar os nomes dos personagens. Como bom funcionário público experiente, ele resolve esse problema do jeito mais inusitado, anotando os nomes no leque. Então toda vez que Grace aparece segurando um leque, já sabemos que o cara tá colando na própria anotação. A nova face da vilã, de malvada a mamãe da galera. Antes da possessão de Kenzaburo, Grace era uma vilã arrogante e rígida, tratando mal todo mundo. Mas agora, com o tiozão no controle, ela se torna uma pessoa mais bondosa e amigável. Um exemplo disso é no segundo episódio, quando uma das empregadas, Josette, traz um livro que Grace pediu. Josette derruba uma jarra de chá sem querer e fica apavorada, achando que será punida. Mas Grace só responde: relaxa, é só um chá, vamos comer um doce. E até mima a menina, isso deixa todo mundo chocado. Afinal, essa não é a Grace que eles conheciam. E mais, descobrimos que quando criança Grace gostava de ver o jardineiro e o ferreiro trabalhando, mas foi forçada a agir como uma dama rígida. Então, talvez, ela nunca tenha sido realmente má. Heroína e vilã trabalhando juntas. Num dos momentos mais legais do anime rola uma exibição de magia, onde Grace e Anna se juntam para enfrentar 3 criaturas invocadas. Grace manda uma bola de fogo gigante, e Anna, que tem magia de vento, transforma isso num tornado de fogo. O resultado, um espetáculo de poder que impressiona todo mundo. Mesmo que o foco do anime não seja ação, esses momentos são muito bem feitos e mostram como a dinâmica entre os personagens vai além do clichê heroína versus vilã. O que tá rolando no mundo real? Agora vem o detalhe mais doido. Kenzaburo não morreu de verdade, ele tá em coma no mundo real por causa do acidente. E a filha dele percebe algo bizarro. A TV não desliga, o jogo favorito dela fica rodando sozinho e ela percebe que o pai está dentro do jogo. E o mais engraçado, a mãe dela aceita isso numa boa, afinal eles são uma família otaku. Ah, normal, meu marido tá vendo o Isekai, quem nunca sonhou com isso? A filha decide ajudar Kenzaburo de fora do jogo e consegue auxiliá-lo na invocação da besta mágica, um tipo de animal espiritual que aumenta os poderes dos magos. A surpresa, Grace invoca um dragão antigo com 2 elementos opostos, fogo e água. Isso é algo raríssimo e deixa todo mundo de queixo caído. Mas Kenzaburo ainda não faz ideia que a filha dele está ajudando nos bastidores. A grande pergunta é, será que ele vai conseguir zerar o jogo e voltar ao mundo real? Ou será que ele vai continuar curtindo essa vida nova como a vilã mais gente boa dos Otomes? E agora, assista para descobrir. Se você curtiu essa premissa maluca e cheia de momentos engraçados, corre para assistir Akuyaku Reijou Tensei Oji-san. Esse anime promete muita diversão, diálogos inesperados e situações hilárias. Mas e aí, o que acharam da história? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.
Tamo junto e até a próxima!